estavam na nossa trajetória, né? Então, eu sou Carmen, secretária da diretoria do Cajueiro, né? Da gestão passada estava eu e Miriam como presidente e eu como secretária, agora eu continuo como secretária, e a Miriam continua como presidente, mas da Amped, não do Cajueiro, né? Então, Miriam, se apresenta também. Então, boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer aí o convite. Carmen falou comigo desse convite já há um tempo, né? E eu, com uma agenda meio maluquete, me perdi aí, mas consegui aí me organizar para estar com vocês na noite de hoje. Como a Carmen disse, eu sou Miriam Sábia, estou desde os primórdios. Não posso nem contar que eu conheci a Casa da Juventude em 88, 89, né? 87, não sei, talvez algo assim. E acompanhei essa mudança e também vou me dedicar hoje na noite a falar um pouco mais, a pensar a roda como uma estratégia de pesquisa, né? Não só como instrumento, mas como uma estratégia, porque aí tem toda uma fundamentação teórica. Mas a gente organizou o jogral, e a Carmen começa aí, né? Só para dizer, sou professora da Universidade Federal de Goiás, aqui da Faculdade de Educação, né? E esse é meu lugar de trabalho, e o Cajueiro é meu lugar de vida, de existência, de militância. Eu estou um pouco longe por conta da presidência da Amped, mas esse período vai acabar, e eu quero fazer muita roda de conversa com as mulheres, aí, mulher cuidadoso, pensar as mulheres, a juventude, não sou mais jovem, mas gosto demais de ouvir a moçada, então é um pouco disso a Miriam Fábia. Legal. Então, essa aula de hoje, esse encontro síncrono, ele tem essa tarefa de apresentar a roda da proteção, mas também apresentar essa roda de proteção, ela está dentro de uma coleção, né, de rodas de conversa que nasceram, podia ser no primeiro, Miriam? Estou aqui apanhando de onde é que apresenta, onde está o modo apresentação, que aqui está no Drive, alguém Miriam, souber aí. Na apresentação dos slides, aí em cima, não sei se está aparecendo para ti, do lado do compartilhar. Aqui. Foi? Tá. Aí, foi. Também. Obrigada, menino. Não sabia esse pedaço do latifúndio, agora aprendi mais essa, muito bem. Ótimo. A gente pensou assim, em começar apresentando para vocês o Cajueiro, né? Que é uma associação civil, né, sem fins lucrativos, que tem como tarefa, como fala, 3 grandes eixos aí, né, que é a assessoria, a formação e a pesquisa, estudo e sistematização. Esses são vamos dizer assim, a preocupação primeira do Cajueiro, né? E dentro dessa preocupação, ou desse, vamos dizer assim, por onde a gente caminha, a gente já está com 13 anos de caminhada, né? O Cajueiro nasceu em 2013, em março de 2013, março agora de 2026, a gente faz os 13 anos, a gente está com 12 anos aí, entrando para o 13º ano, né? Então, esse é um pouco, o Cajueiro tem em torno de 68, 69 associados, tá? Como que nasce? Nosso objetivo aqui hoje é falar, apresentar essas rodas de conversa, né? Então, pensando na história disso, como é que nasceu essas rodas de conversa? Ela nasce entre 2004 e 2006,
essa proposta nasce? Porque ela nasce junto com o Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional de Juventude criou câmaras para pensar algumas temáticas, uma delas de formação. E nessa temática de formação estava o Lorival, que alguns que estão aqui nessa roda, aqui mais próximo de nós, conheceu. Lorival, então, participou e trouxe a proposta dessa reflexão lá do Conselho, que era pensar rodas de diálogos, né? Então, era a ideia de pensar diálogos com a realidade, diálogos com as teorias, diálogo com a ação. Então, nós, eu e Lorival, a gente pegou essa proposta e depois juntou com outras pessoas. A gente pensou, então, como dar um conteúdo para esse esqueleto que tinha se pensado lá, nessa espaço de formação dos conselheiros e para as juventudes do Brasil. E, então, a gente pensou e construiu uma proposta pedagógica chamada Rodas de Conversa, e dentro das rodas seria o lugar de exercer os diálogos, né? O diálogo fraterno, o diálogo com a realidade, o diálogo com a reflexão, com o aprofundamento e o diálogo com a ação, né? Então, cada roda de conversa que a gente pega, cada livro, ele vai percorrer temas, e cada tema está provocada para ser executada dentro desses esquemas dos diálogos. Ela é inspirada da pedagogia de Paulo Freire, de modo particular nos círculos de cultura que, durante o período da alfabetização, se criou e se fortaleceu. Essa primeira roda, como a gente ainda estava na Casa da Juventude, então essa primeira roda ela foi produzida lá na Casa da Juventude. Os primeiros roteiros, eles foram organizados, né? Aí é isso que eu já falei, o diálogo fraterno, o diálogo com a realidade, com o aprofundamento, e o diálogo com a transformação da realidade. As rodas continuam assumidas pelo do Centro Cajueiro, com uma metodologia fundamental do trabalho com a juventude. Aí, nesse aspecto aqui, eu queria apresentar para vocês as rodas de conversa que a gente produziu durante esse período. E aí, Miriam, eu não vou dedicar muito tempo, não, em cada uma delas. A primeira roda de conversa chama A Juventude Quer Viver, é dentro da campanha Juventude Quer Viver, e ela tratou de temas como o que é ser jovem hoje, o que é ser jovem na comunidade, o que é ser jovem na sociedade. A segunda roda, o segundo volume, né, da roda, ele é fruto de um trabalho feito com a Faculdade de Educação, do Cajueiro, e uma pesquisa que foi feita em 4 ou 5 escolas periféricas nas cidades mais violentas aqui do estado de Goiás, segundo o mapa da violência, né? E aí ele também trabalhou 3 temas, que era a questão da educação, a questão da religião e a questão da construção da cultura de paz. A terceira roda de conversa, a terceiro volume, ele se preocupa com a construção das políticas públicas de juventude. Então, é toda a participação e controle social das políticas públicas. Aí a temática é uma temática, a gente tem que lembrar que esse material foi produzido ainda no governo Dilma, que deu incentivo e trabalhou isso, porque posterior ao governo Dilma, o conselho foi destruído. Então, agora, nesse governo 3, Lula, é que retomou toda a discussão sobre o conjunto, as políticas públicas e assim por diante. E aí ele trabalhou a questão da participação, a questão das políticas públicas, o marco legal e as mobilizações. O volume 4 já foi elaborado durante a pandemia,
e dentro de uma outra perspectiva, que é o Cajueiro estava trabalhando, que é essa perspectiva da proteção. Então, a gente começou em 2020, 2021, produzindo material de proteção do marco das diretrizes da proteção, e depois a gente, junto com a Pastoral da Juventude do Brasil, que tinha uma campanha chamada Pela Vida das Companheiras, a gente chamou esses jovens que estavam produzindo esse material para poder construir essa roda de conversa. Então, a gente entrou com toda essa experiência das rodas e a Pastoral da Juventude com conteúdo, produzido pela moçada, que era uma das coisas que a gente queria, era dar voz também para essa juventude, né? Então, a gente trabalhou a questão da violência, de gênero, de masculinidades, de políticas públicas, e aí foram esses temas trabalhados nessa escola, nessa roda. No volume 5, a gente foi bem quando veio para nós que estávamos na educação, a reforma do ensino médio. E uma das questões que nos preocupou como Cajueiro e como educadoras, que somos a maioria de nós, era de como é que a gente ia tratar esse tema do projeto de vida, não só na perspectiva daquela proposta da reforma, que era uma perspectiva de empreendedorismo, uma perspectiva muito ruim, e não uma perspectiva integral, né? Porque o nosso grupo trabalhava com projeto de vida desde a década de 90. Então, quando veio isso, a gente ficou muito preocupada com essa proposta. E, nesse sentido, a gente construiu, nesse volume 5, todo um convite para pensar a história de vida, o que era relação, autoconhecimento, pensar a vida como eu sou porque nós somos, inspirados nesse provérbio africano, né? E ainda a saúde, o lazer, o trabalho, a vida e a vida com sentidos. Esses foram os temas que estão lá explorados trabalhados nesse volume 5. No volume 6, a juventude e a comunicação. A gente, nesse período que a gente pensou essa roda, pensando em proteção, pensando em comunicação, nossa preocupação era principalmente como é que a juventude estava destituída de voz, né, nesses aspectos da comunicação, dos meios de comunicação, mas também como é que ela, nessa questão da reforma do ensino, nessa questão que a gente viveu de um governo que destituiu a participação, né? Então, como é que a gente discute a comunicação, desde a comunicação mais próxima, né? Vamos partilhar a nossa vida, a comunicação como ativismo e como transformação, a comunicação como direito, o enfrentamento à violência e a questão das fake news, das notícias falsas e tudo isso. Então, observem que elas têm um cuidado com essa questão da proteção de uma forma mais ampliada. O volume 7, esse volume 7, ele nasce numa realidade em que a participação, ela, depois da pandemia, né, com o isolamento social, a gente percebe o quão se torna difícil a questão da participação e da gente engajar nesse modelo de participação, principalmente dos direitos, principalmente da democracia, depois de uma vivência de um governo que destruiu tudo isso, né? Não só destruiu, mas matou um punhado de gente com descaso. Então, aí a gente pensou, junto com jovens, adultos e outras pessoas, como é que a gente podia discutir isso. Então, a gente apresentou a ideia dos direitos como paradigma no nosso país, apresentando a Constituição Federal, os direitos humanos no Brasil, o nascimento dos conselhos, os direitos da criança e dos adolescentes, a atuação na sociedade civil no controle das políticas e os recursos para a execução das políticas públicas.
Então, essa roda ela tem essa tarefa de retomar esse debate. A roda 8, volume 8, é esse que nós estamos tratando aqui, que é de reimaginar o mundo onde a gente possa construir uma cultura de proteção. E a gente sempre, a nossa discussão em torno disso é como é que a gente discute essa questão da proteção tocando nas estruturas. Como que uma sociedade racista pode proteger uma pessoa negra? Como que uma sociedade patriarcal pode proteger as mulheres, né? Então, todos os dias nós estamos enfrentando um feminicídio sem fim, né? As mulheres isoladas dos lugares de poder, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em 134 anos, 2 mulheres, né? E uma discussão muito pautada nessa questão de homem, branco, hétero, né? E não se abre a discussão para a presença das mulheres nesse e em outros espaços, né? E a ideia também da gente pensar essa proteção na nossa vida, né? Desde que a gente nasce, como é que a gente é protegido ou desprotegido por ser mulher, como que a gente é protegido ou desprotegido por ser homem, como é que isso vai, quando a gente é da população LGBTQIA+, como que essa população é protegida ou não, né, nessa sociedade. Então, aí tem todas essas temáticas, né, da questão de superação do vínculo, de tecer redes de organização para a proteção dessa população, criança, adolescente e jovens, né? E o último volume, que ainda vai estar pronto agora no final de novembro, é sobre juventude e ecologia integral dos caminhos para cuidar da terra comum. É toda a ideia como é que a gente fomenta o debate da COP30 e a gente não deixa essa discussão cair, morrer, essa questão toda. Então, a intenção disso aqui é mostrar para vocês um pouco a história e o que foi produzido de 2006 para cá, né? A primeira não foi publicada ali, foi publicada um pouco mais adiante, mas como é que a gente trabalhou isso, e de 2000, pela vida das companheiras para cá, é nessa perspectiva da proteção. Então, é isso, Miriam. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de passar para a Miriam, ou se a gente faz as perguntas posterior, lá depois. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Lília, daqui de Belém do Pará, e eu gostaria de saber como seria a possibilidade de conseguir os demais volumes das cirandas. Uhum. A gente tem uma livraria virtual, né, que você pode entrar, livraria.cajueiro.org.br, que ali tem todos os materiais, tá? Esses e outros. Muito obrigada. Nada. Então, Miriam, você podia... Eu sigo, né? segue, depois as perguntas podem ir vindo. Colocar no chat também. Uhum, ok. Então, a Carmen trouxe aqui a nossa produção de material, né? Eu fiz aí, não sei, acho que 20 ou 21 de outubro, uma fala com o grupo da didática, participei com um grupo de uma live, e era a discussão da roda de conversa do ponto de vista da didática, né? E foi muito interessante porque eu até brinquei com os colegas que tinham me convidado, que eu achava que não era meu lugar de fala, porque eu não sou estudiosa da didática, e que eu tenho, com relação às rodas de conversa, 2 frentes de atuação. Uma delas é a frente da pesquisa, né, e outra das experiências com as rodas, inclusive na elaboração do material que a Carmen acabou de mostrar, né.
Mas pensar como é que a gente pode fazer, né, os trabalho com as juventudes, com as mulheres, com as populações ribeirinhas, com quais grupos a gente quer, usando as rodas de conversa, pensar as rodas como um espaço de escuta, né? Então, a ideia do círculo, alguém usou a palavra ciranda aí agorinha, né? O que é a ideia da ciranda? A ciranda é essa dança no círculo, né? E para poder ficar bonita, para poder ser esse momento de interação, a gente precisa entrar em sintonia, né? A ciranda vem muito nessa ideia. As rodas de conversa partem também do mesmo ideal de que a gente, em grupos pequenos, Carmen estava falando aí, eu me lembrando de quando a gente lá atrás elaborou todo o material que a Pastoral da Juventude utilizou, Pastoral da Juventude que é da Igreja Católica, e a gente tinha uma grande sacada lá, que era essa ideia do trabalho em grupo, né? Então, eu penso que aqui tem também muito disso, óbvio, né? A gente foi aprimorando, pensando juntos. Mas aqui a gente tem a ideia de que a gente está em grupos pequenos, porque as pessoas têm aí a questão da fala, ela não está centrada, hoje a gente não está fazendo uma roda de conversa aqui, a gente está falando, né? Então a ideia é que as pessoas possam falar. Então a escuta, ela é fundamental, e na pesquisa essa é uma grande sacada também, né? A questão da escuta, e fazer circular a palavra, então a importância que a gente aqui também possa fazer circular a palavra. A gente foi aprimorando o material que vocês têm aí, é muito legal, gente, muito legal, para usar em sala de aula, para usar com os grupos, para usar onde vocês quiserem, porque eles trazem sugestões de dinâmicas, de músicas, de texto. Eu adoro a música, né? Eu quase sempre nas minhas falas eu uso a música, eu uso o texto, né? Hoje eu tenho usado muita charge, né? Fiz uma fala hoje para o Acre e abri a fala com charge, né? Então acho que é bem legal. E nosso material é muito rico nessa perspectiva, né? Porque é essa ideia. O que a gente pode usar aqui para fazer circular a palavra, para que a gente possa produzir as pessoas, né, nesse espaço de fala? E é a questão do ambiente de confiança, né? Então, esse ambiente, ele precisa ser um ambiente, vamos pegar pela vida das companheiras, né? Você não vai falar sobre questões que são difíceis já, né, na sua natureza, se você não tiver um ambiente de confiança. Então, acho que é uma outra questão importante. E a gente vem falando muito, essa é uma outra coisa que a gente já aprendeu há muito tempo, que é a importância do registro das rodas. Essas rodas, elas têm que nos impulsionar a novos diálogos, mas elas também compõem um acervo muito, muito importante da memória dos grupos, das pessoas, e é fundamental, as imagens, os relatórios, né? Então, aí é muito importante. E a gente queria chamar a atenção que no registro das rodas, a gente está dizendo desse lugar também da roda como um lugar de memória, né? Como um lugar importante na constituição grupal, seja o grupo qual for, né? Então, para o registro, a gente chama atenção de escolher uma pessoa com boa capacidade de registro, né? E a gente, quando a gente trabalha com pesquisa, isso é fundamental, tanto que a gente tem feito as rodas gravadas, mesmo que seja só o áudio, que é de não interpretar, de não botar na boca da pessoa o que ela não disse, mas de anotar o que foi dito. Por isso, então, e aí quando você grava, você tem essa possibilidade mais precisa, mas também quem está anotando, que é de você colocar, entre aspas, na boca das pessoas a sua fala, tal como ela foi feita, né? E
A questão da imagem, hoje, então, a gente vive no mundo da imagem, mas um mundo que tem regra para o uso da imagem. Então, é preciso ter autorização. Na pesquisa mesmo, quando a gente faz, esse é um critério de muitas universidades, você submete o projeto a uma comissão de ética, ele vai te pedir para você ter um termo circunstanciado de livre consentimento. E lá você tem que dizer se vai ou não usar a imagem das pessoas. Então, e lidar, por exemplo, com imagens de pessoas menores de 18 anos, é lidar também com a autorização dos seus responsáveis, mães, pais, famílias, avós, alguém tem que autorizar. Quando a gente fez a pesquisa, que a Carmen dizia, que resultou em uma das rodas aqui apresentadas, educação, religião, violência, né, a gente teve muito problema com quem era, como diz o povo, de menor, ou seja, que é menor de idade, né? E aí eu queria destacar aqui que a gente vem trabalhando, então, com duas perspectivas para as rodas de conversa. A perspectiva 1 é a roda de conversa como um instrumento pedagógico para a escuta, para o conhecimento dos sujeitos, para pensar em intervenções, né, para tratar de determinados temas, que são temas importantes para determinados grupos, aquela comunidade, né, e que uma palestra não vai alcançar o rendimento, o aproveitamento, a importância que aquele tema tem quando tratado, né, numa roda de conversa. Mas a gente também tem tratado da roda de conversa como estratégia de pesquisa, né? Então, a gente tinha combinado aqui um tempo, mas eu queria contar um pouquinho da experiência nossa. Nossa, Carmelúcia, nem tinha visto esse pedaço aqui, olha que chique. Eu estava querendo achar o logo do Cajueiro, não achei, eu falei, vou pôr isso aqui até eu achar o logo. Também vou ter que botar minha foto aqui, agora eu já gostei dessa história. Eu vou parar de compartilhar aqui. Vocês viram que o negócio é chique, tá, gente? Então, para a gente saber aí que o negócio é bem feito. Eu vou botar minha foto lá, tá lá no Drive, quero ver. Vou botar vamos botar a logo do Cajueiro. Eu tenho em algum canto aqui, vou colocar lá, Carmen. Quando a gente começou a fazer pesquisa, utilizando a roda de conversa como estratégia de pesquisa, era mais do que fazer coleta de dados, porque coleta de dados, você faz entrevista, você faz questionário, você faz grupo focal, tem várias estratégias, né? Mas a ideia de que a pesquisadora e o pesquisador, partindo do pressuposto de que a roda de conversa será feita por alguém daquele grupo, ou por alguém com a proximidade com aquele grupo, você evitaria aqui um direcionamento da escuta e, consequentemente, você teria uma proximidade maior com aquela realidade. Essa foi um grande motivador para a gente ir burilando as rodas de conversa na pesquisa. Então, a gente fez coletivamente algumas pesquisas, aqui a Carmen trouxe o resultado da nossa roda de conversa, que foi uma dessas rodas, uma dessas pesquisas, uma pesquisa que tinha gente, tinha a PUC, tinha a gente, o FG, né, a PUC, o Cajueiro, e saudoso Lorival coordenava comigo aqui a aplicação das rodas de conversa. Foi a primeira vez que eu fiz roda de conversa como estratégia de pesquisa, né? Foi a primeira vez que eu fui para as escolas para fazer como estratégia de pesquisa, e foi surpreendente, né? Primeiro porque você precisa furar toda a rigidez escolar, né? Me lembro que a primeira roda que a gente aplicou em Lusiânia, que é uma cidade do entorno de Brasília, com os jovens do ensino médio, a gente estava lá toda empolgada com a roda de conversa, e me batem na porta para dizer que era a hora do lanche.
Imagina, gente, você está lá no auge da realização da roda e você tem que parar, né? Ou nas outras escolas que tinham uma dinâmica que só podia fazer a roda naquele horário, você tinha que se adequar àquele horário. Então, assim, eu estou dizendo disso para dizer que a roda, como nós, às vezes, a aplicamos no espaço nosso, nos espaços que a gente é convidado, elas têm uma dinâmica. Mas quando a gente vai para outra... Opa, parece que tem alguma coisa entrando aqui. Espera aí. Foi só um som nele, parece. Mas não. Meu som aqui ligou alguma janela aberta, deve ter 1 milhão de janela aberta aqui no meu computador. Eu tenho que sair procurando o que está aberto. Então, quando a gente começou, essa era uma questão para nós muito importante. Então, fazer a roda num espaço que não é nosso, que o controle não é nosso, é um grande desafio. Mas foi de uma riqueza tão grande que eu, como professora de mestrado e doutorado, comecei a orientar estudos e a fomentar na universidade o uso das rodas de conversa, né, como estratégia de pesquisa. E aí, uma das comparações mais comuns na universidade é por que você faz roda de conversa e não um grupo focal? E aí eu quero usar esse exemplo para também terminar aqui a minha exposição. A gente tem dito, o grupo focal, quem faz e controla tudo é a pessoa pesquisadora. Aqui na roda de conversa, a gente vai pensar, e foi isso que nós fizemos com a roda que a gente aplicou, a gente vivenciou no ensino médio com as juventudes. A gente pensou um roteiro, ainda era um trabalho nosso, não é? Mas a gente fez isso junto com, a gente organizou um grupo de jovens que aplicaram as rodas para nós. Não fomos nós, as pessoas pesquisadoras, a aplicar. A roda foi vivenciada a partir da coordenação de um jovem, mais ou menos na mesma faixa etária, mais ou menos com os mesmos interesses. E sem o olhar da gente que queria buscar resposta para alguma questão de pesquisa. Isso faz uma diferença, porque assim, eu acompanhando as rodas, eu dizia, se fosse eu, tinha encaminhado a conversa para esse canto. Se fosse eu, ai gente, perdeu aquela questão, dava um link maravilhoso, né? Mas aí a ideia é, o link é maravilhoso a partir do olhar que eu tenho, do meu olhar controlado, a partir da minha perspectiva de pesquisa. Então, esses elementos, eles são elementos que as rodas nos ensinam. E eu acompanhei, e termino aqui, uma pesquisa feita pelo meu orientando de doutorado, Frederico Luz, que era sobre a defasagem idade-série dos jovens do ensino fundamental, aí já jovens do fundamental, o último ano do fundamental, então, pessoas, meninas e meninos fora da idade obrigatória, né, para a gente lembrar, e que eu acompanhei o Frederico nas rodas de conversa. E a gente contou com a ajuda de um jovem aí, do Cajueiro, né, o Carlos, que era quem fez a mediação. E foi muito interessante, porque o tema era a questão da violência para essas juventudes. E a gente ficou... teve umas rodas, eu confesso para vocês, que, assim, eu acabei me metendo no meio, porque o tema era um tema que, assim, eu queria explorar, por exemplo, a questão da violência policial, que apareceu demais nessas rodas, gente, né? Isso, tinha uma denúncia doída demais dos meninos e das meninas dessas escolas, né? E aí o Carlos, óbvio, ele estava com um roteiro na mão, então, cuidados para as rodas como estratégia de pesquisa. Um roteiro pensado, mas um roteiro vivenciado também por aqueles que serão as pessoas mediadoras, né? A ideia da escuta, a gravação, gente, é fundamental gravar,
E eu sugeriria, porque a gente perdeu muito, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade de localizar o jovem ou a jovem fulana de tal falou aqui, depois fala lá de novo. Então, quando a gente grava a imagem, isso fica fácil, né? Hoje, com todas as estratégias do celular também, é muito mais fácil, né, gente? Para quem fez pesquisa manuscrevendo texto, hoje o celular tem inúmeros recursos, inúmeras possibilidades, e isso, do ponto de vista de pesquisa, contribui muito, mesmo que você não vá usar as imagens ou não tenha autorização para isso, essa é uma estratégia também muito interessante. E outra coisa, para terminar, que é a possibilidade de você chegar mais perto de fato, né, daquilo que você quer investigar, daquilo que... Porque, às vezes, as pessoas pesquisadoras já estão no outro momento da vida, no outro lugar, noutra... E muitas vezes com um conjunto de preconceitos, de pré-noções, que a roda de conversa pode facilitar muito o diálogo e pode nos... que a gente, comovidas com uma escuta sensível, com uma escuta cuidada, né, pode trazer aqui uma riqueza muito grande para a produção da pesquisa, do conhecimento, né? Eu acho que esse é um dado fundamental, né? Tá, de fato, disponível, disposto a ouvir, a compreender essas realidades. É isso. Muito obrigada, e deixo aí que vocês façam a condução, então, para a nossa conversa. Miriam, são duas coisas. Tanto a roda A Juventude Quer Viver, como essa da religião e educação, ela não tem, está esgotado as duas. Então, a gente vai... A roda 1 já está disponível na Biblioteca do Cajueiro. Então, é cajueiro.org.br, biblioteca, e lá você encontra a roda de conversa. E nós estamos agora para disponibilizar também essa roda 2 em PDF, para que as pessoas possam acessar, usar essa questão toda. Mais um elemento, a Miriam falou do uso da pesquisa, mas também quando você está trabalhando numa escola, quando você está trabalhando, você quer... trabalhando num bairro, uma coisa, você quer conhecer aquele pessoal, então a aplicação da roda de conversa, ela é um instrumento também com registro para você poder conhecer quem é o público com que você vai trabalhar. É isso. Essa roda que a gente vai fazer um PDF dela, não é isso, Carmen? Isso. Essa roda, ela é o resultado da pesquisa, né? Então, ela é uma roda com os 3 temas, que eram os temas basilares da pesquisa, e, inclusive, a gente ganhou financiamento da nossa agência local de financiamento aí, da FAPEG, né, que financiou aí a impressão da roda e também do livro, que a gente tem resultado de pesquisa, que também não sei se nós temos na livraria, mas... Tem. A Juventude Quer Viver. A Juventude Quer Viver. Então, só para dizer que é resultado de pesquisa. A gente tentou, pessoas, estamos precisando parar de trabalhar um pouco, a gente tentou fazer uma outra pesquisa coletiva aí, teve alguns editais, mas ainda falta perna para mais esse lugar. Acho que a hora que a gente der conta de encaminhar um bocado de coisa, Carmen, e essa é uma coisa que o Cajueiro tem muito a contribuir, até porque, para além de produzir artigo, né, estou aqui falando com gente que sabe como é que a gente está lidando, além de artigo, além de capítulo de livro, não sei o quê, essa forma de produzir o conhecimento tem outro alcance, tem outra possibilidade. Como diz na pós-graduação, tem outro impacto social, eu espero, né? Muito bem. Não conta muito com a produção da gente, não, tá, meninos e meninas, mas eu super apoio. Que coisa boa, hein? Elas falam assim, mas o Cajueiro ele tem entrado numa produção constante de rodas de conversa, né? Então, acho que é sempre um
um processo muito bonito de construção, né? Então, a Miriam e a Carmen já acompanharam várias, né? E a gente sempre tem feito as rodas com pessoas das diversas áreas, né? Então, é um material criado de forma multidisciplinar, e também a gente sempre tem atrelado a produção das rodas a também um processo formativo, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui com vocês, né, é um processo formativo resultante da construção de uma roda de conversa que a gente acabou de lançar, né? Assim como ano que vem a gente tem uma outra roda de conversa, né, que sai agora sobre ecologia, que a gente também já tem projetado aí um caminho formativo para ajudar também, né? Tanto na aplicação quanto na reflexão desse tema. Então, eu queria agradecer a Miriam e a Carmen por essa retomada e também por essas por esses exemplos aí de como as rodas de conversas têm impactado e também têm ajudado a gente a chegar cada vez mais perto das juventudes, dos adolescentes, né, das questões reais que os nossos jovens vivem, né? E eu acho que para além de um instrumento de pesquisa é um instrumento que também nos engaja nos territórios, assim, né? Então, acho que eu queria que a gente reagisse à fala aí da Miriam e da Carmen, que só estão nos ajudando aqui a pensar possibilidades. Então, muito obrigado, Miriam, Carmen. Eu acho que vocês dão início e continuam uma história que tem feito muito bem para a juventude, né? Então, queria agradecer muito a vocês. E aí também abrir para a gente ressoar, para a gente perguntar, para a gente também partilhar aquilo que a gente tem feito, né? Se a gente já faz, já usa essa ferramenta, esse instrumental, essa metodologia das rodas de conversa. E como eu estou já com o microfone aberto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Porque cada participante do curso está ganhando uma roda, né? A roda de proteção. Então está chegando aí nas casas, só que ele é um material que já tem, né, várias rodas de conversa, mas não é ideal a gente pegar a roda e aplicar como ela está, né? Então, como que vocês sugerem que a gente faça esse processo, né? Porque o material está ali, mas às vezes os contextos, os territórios são diferentes, né? Então, o que que vocês nos ajudam a pensar a partir de um material que já tem rodas de conversa pronto? E também abro aí a fala para mais duas, três pessoas, né, puderem perguntar, compartilhar e ajudar a gente nessa reflexão. Bora lá, meu povo. Quem tem alguma dúvida, quem tem alguma coisa para compartilhar com a gente, pode abrir o microfone e falar. Eu Povo hoje- posso? Vai, Cida. Eu ia falar, o povo tá devagar. É o calor, se for estiver igual Montes Claros, tá um calor aqui que a gente tá aí ficando molengas. Não, eu ia falar assim, né? A gente trabalha com juventude, então às vezes a roda de conversa, quando fala, acho que dá um termo meio assim, já muito usado, e eu não sei se ainda essa nomenclatura assim atrai quando nos trabalhos.
com a juventude, né? Eu falo assim, escola, colégio, assim, já ficou meio, a gente tem que estar inventando outros nomes para poder, mesmo que tenha a mesma metodologia, mas a gente falando de outras formas para poder atrair. Aí como que vocês veem isso, assim, em linhas gerais, né, nos diversos espaços, assim, do nosso país, se ainda consegue chamar a atenção e trazer as juventudes, né, para essa metodologia, para esses momentos. Ô, Cida, eu vou falar para você assim, ó, eu fui hoje aplicar uma roda de conversa numa escola, uma turma de primeiro ano do médio, 30 meninos, 30 jovens. Tem suas dificuldades em falar, em escutar, que eu acho que é próprio desse momento, né? Mas aí vários deles vieram, assim, depois da roda, a discussão foi a primeira roda dessa temática da proteção, desse volume aí, da proteção. E aí, vários deles, no final, agora, está aqui no meu corpo ainda, né? Eles vieram dizer assim: olha, eu não falei na roda, porque eu não confio no grupo. Então, eu vim falar com você, pode ser? Eu falei, pode. Eu acho isso, eu acho, e veio dizendo o que achava da questão da dinâmica. A questão da linguagem também eu falava que às vezes a gente precisa aprender a escutar como é que eles dizem, porque a gente teve uma hora que ele falou, eu preciso punir. Aí a gente falou, punir? Como que é esse punir? Aí ele vai explicar, e é uma outra coisa do que aquela que a gente imagina, né? Então, tem uma questão que a roda provoca, que é também a gente aproximar da linguagem, entender isso, e alguns, por exemplo, a própria dinâmica da roda, ela não é só a roda, né? Ela é a música, ela é o desenho, ela é a construção da roda, ela é a árvore, ela é uma série de coisas, que aí vai, se não movimenta por um lado, movimenta de outro. E a ideia é escutar, não é tanto eles, o que eles estão dizendo. E tem uma outra coisa que eu hoje comentei, que é assim, ó, tem uma linguagem que a gente tem que estar muito atento nesse exercício, que é o corporal, o rosto, eles movimentam o rosto o tempo inteiro, seja para desagradar ou seja para dizer eu tô com essa linguagem. Então, eu não sei se a gente... E eles sabiam que era roda de conversa. Eu espantei, assim, porque como eu trabalhei aqui numa escola, que a Miriam descreveu essa série de atividades e de dificuldade, quando nós chegamos lá, a escola inteira fazendo uma exposição das coisas da engenharia com as meninas, a escola discutindo a questão da semana de consciência negra, e eu pensei, eu devo ter batido a cabeça em algum lugar, né, para chegar aqui nessa escola. E a roda foi muito interativa nesse sentido. Eu não sei se pelo movimento que a escola estava fazendo, né? Então, para dizer uma questão concreta. E a gente usou a roda de conversa no seminário nosso, né? Foi preparada, cuidada direitinho do espaço, essa questão toda. Quando terminou, a gente realizou 4 rodas de conversa, não sei, Robson, se foi 4 ou se foi 4 ou 5 Foi rodas. 5. 5 rodas de conversa. E no final, assim, os jovens participando, trazendo as ideias. Então, foi para a gente, eu não sei assim qual a experiência de roda, né, que você tem, mas a gente teve essa experiência que foi assim surpreendente nesse último mês agora, outubro e novembro.
Cida, eu acho que a gente está num momento que a Carmen falava sobre a questão do projeto de vida, eu vou pegar isso para dar um exemplo. É mesmo. A gente tem perdido as nossas palavras, né, gente? Os nossos termos, as nossas concepções, porque elas têm sido apropriadas pelos grupos empresariais, pelo grande mercado, e a gente toma ódio da palavra, né? A minha geração é da Carmen, que é aí, essas aí de sócio fundadora, de 1920, a gente tinha uma palavra que era protagonismo juvenil, que na nossa época era uma palavra com uma força e um poder muito grande, né? Tanto que o material da Pastoral da Juventude traz essa coisa do protagonismo em vários momentos. A palavra foi esvaziada do sentido, foi apropriada pelos grupos empresariais, aí eu estou pensando o espaço da escola, o espaço educacional, né, eu gosto de, Cida, minha metáfora para essa história é o tal do coquetel de abacaxi. O coquetel de abacaxi, você vai lá, retira toda a polpa do abacaxi, bota 500 coisas e diz que é abacaxi, mas aquilo ali é qualquer coisa menos abacaxi. A gente, com as palavras, com os termos, a gente também tem vivenciado isso. E a roda de conversa, a gente já reparou que, por exemplo, a questão dos círculos de cultura é uma palavra que é bem menos usada. A ciranda é um pouco mais usada porque a gente tem uma preservação do termo ciranda em algumas comunidades, especialmente comunidades mais tradicionais. E a palavra roda de conversa, a expressão roda de conversa, é uma expressão que também a gente não tem conseguido. Entre nós é uma palavra importante, mas com as juventudes ela vai perdendo significado. No tempo das mídias sociais, a gente também tem muita dificuldade de fazer o que é a roda, se não essa escuta sensível, sem diálogo, a possibilidade de falar para uma juventude que está na tela, para uma juventude que está o tempo inteiro e carente de falar, carente de escuta. Então, eu acho que a gente aqui tem uma riqueza, sabe, Cida? Se a gente tem uma fragilidade nesse aspecto, eu acho que tem uma potencialidade imensa, que é da ressignificação da palavra para as juventudes, e uma ressignificação que nós temos um papel fundamental quando a gente, por exemplo, propõe um conjunto de produções que trabalha com essa perspectiva. Eu acho que isso é fundamental. E aí, Robson, eu acho que a sua questão em relação aos territórios, em relação a essas comunidades, aos grupos, aos movimentos sociais, eu acho que aqui também está uma outra possibilidade rica, potente, da gente chegar. E aí termino, a nossa associação, a Amped, ela tem desenvolvido as oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, né? Eles não chamam de roda de conversa, eles falam das oficinas, mas ao fim, a oficina da UPMS é uma roda de conversa, gente. É uma roda de conversa que termina trazendo pontos de intervenção para aquela comunidade, de pensar ações coletivas, de ouvir o sofrimento, de ouvir as vitórias. Então, é um pouco dessa ideia, mesmo não a denominando desta forma. Tiago? Boa noite. Eu estou ouvindo aqui, né, um pouco maravilhado. Aqui no Rio Grande do Sul, então, eu acho que o termo roda, eu acho que ele é bem mais aconchegante e atrativo, porque aqui a gente costuma fazer o quê? A roda para tomar chimarrão. Então, a roda é uma prática comum, assim, comunitária. Vamos fazer uma roda, tomar chimarrão. Se encontra um grupo, já se faz uma roda. E ali rolam vários temas, conversas, né? Então, eu fiquei pensando que pode até mudar o nome, ciranda, oficina,
momento de encontro, mas a metodologia acaba sendo a mesma, né? Os objetivos, discutir sobre algum tema, levantar alguma questão, que depois possa sair alguma ação coletiva, enfim. Então, essa questão também, quando se fala da juventude, né, do ouvir, estar conectado com eles, né, a questão da linguagem é também ouvir também com o ouvido assim aberto, tipo, a gente não sabe o que é, né, tem uma temática, pode ter roda, mas que conteúdo possa surgir, né, então, até fiquei pensando aqui, né, quando tem o silêncio também comunica, pode ser dentro de uma roda, né, tu falou da linguagem não corporal, né, agora essa, né, cultura da internet, né, as linguagens que surgem, né, os memes, as gírias, e quanto a gente também às vezes fica alheio, né, a essa, então a gente também entrar um pouquinho, né, no conhecimento, deixar eles fluírem e nós também aprendermos, né, quanto novas formas de linguagem, né, e gírias da juventude, né, aqui no Sul eles usam muito, né, as gírias, tem a própria, né, a linguagem cultural aqui, né, que a gente usa, né, alguns termos, enfim, mas é isso que eu queria apontar, às vezes pode mudar, né, o nome, né, mas a atividade fim, né, a metodologia acaba sendo a mesma, que a gente usa bastante, né, na passada juventude, né, as rodas, então, né, a que teve ali sobre a violência às companheiras foi um ano que mais a gente sentou em rodas com a galera para conversar nas escolas, nas universidades, né, sobre a questão, né, da violência, enfim. Encerramos aqui, plano de organização, a gente foi né, tivemos a Romaria das Mulheres, onde teve todo o encerramento, né, a questão, né, falando sobre as temáticas da violência, enfim, foi um momento bem bonito. Então, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né, aqui no Sul, a gente tem esse costume da roda, então é um nome que é mais acolhedor, se a gente colocar outro nome, porque acaba sendo uma coisa mais que junta, mais próxima, assim, à roda, né. Mas alguém gostaria de partilhar uma experiência ou fazer uma questão daquilo que vem surgindo aí nessa nossa reflexão? Então, eu passo a palavra para a Carmen e para a Miriam, daí depois a gente fala um pouquinho mais sobre o trabalho final também, para a gente ir encerrando esse caminho, né? Passei só, Carmen. Uhum. Eu acho que primeiro é dizer assim, ó, da gente acreditar nessa escuta da juventude, utilizar as rodas como esse espaço de dar voz e de escutar essa moçada. Lembrando que essa juventude com que a gente está lidando com ela, tanto nas escolas como em outros ambientes, é uma juventude que passou por um isolamento social, que ela viveu muito essa questão das telas. Então, as rodas de conversa é uma oportunidade da gente olhar nos olhos, de criar vínculos e de trabalhar essa aproximação com essa moçada. E acreditar que essa escuta e essa fala da juventude pode ajudar a fortalecer a organização, a participação, a proteção desses sujeitos, né? A gente, eu acho que acreditar nisso e realizar a roda onde a gente puder. É isso. E eu acho que, assim, o Tiago traz uma provocação de que também a gente, por isso também nosso material vem explorando as diferentes possibilidades comunicativas, linguagens, né? Não é um material que não conhece, né? É um material que pode também, e pode melhorar sempre, gente. A gente pode melhorar, reinventar sempre, né? Reinventar, que é o termo da última roda. E eu penso que a roda é isso, é um convite para a gente, nesses espaços, a gente, inclusive, parar, né, gente? Parar para escutar o outro, parar para olhar o outro,
parar para ver o outro, e para dialogar, e para dizer também, e para falar também, para ser visto também. Isso, gente, isso não é um movimento simples, né? Como a Carmen sinalizava, é um movimento que tem sido perdido. Então, é também momento de memória, inclusive, né, Cida, dessas rodas, do chimarrão, né, Tiago? Outro dia, agora a gente já fica meio na dúvida se pode ou não fazer roda de chimarrão. Outro dia tinha alguém com chimarrão e eu doida para tomar um chimarrão, né? Eu pensei assim, será que compartilha? Fiquei olhando. O chimarrão é isso, é o compartilhar, né? E aí, e como a gente se adequa ao desejo, ao gosto, ao olhar do outro, né? Goiano gosta de chimarrão, mas não é fervente. Mas se a gente está junto, como é que a gente vai fazendo para que a gente possa apreciar? A roda é isso. É esse momento de se olhar, de ter cuidado com o outro, de se escutar, de se ver, né? E essa é uma regra que vale não só do ponto de vista pedagógico, mas vale também do ponto de vista metodológico, de pesquisa. Eu brigo com os colegas da universidade, mas aí eles vão dizer, toda vez que tem uma banca minha, um colega nosso aqui da Faculdade de Educação, ele disse assim, lá vem a Mília com a tal da roda de conversa, só ela que saca desse trem de roda de conversa. Aí eu falei, que bom, né? Que bom, né, que é isso. Então, façamos roda para dialogar, façamos roda como possibilidade metodológica, como pesquisa, pela possibilidade de aprendizado e de ensinança, pedagogicamente falando. Façamos roda para poder nos confraternizarmos, né, e para que a gente possa, no círculo da vida, nos fortalecermos. Muito obrigada. Vou deixar vocês com o trabalho final, porque essa parte eu não quero, tá, Robson? Essa parte eu já estou passando quase que adiante, entendeu? Deixo para as juventudes esse pedaço. Boa noite, gente. Miriam, Obrigadíssima, muito viu? obrigado, gratidão por nos inspirar. Valeu, gente. Até mais. Até. Coisa boa, gente. E aí, eu acho que esse é o elemento, né? A roda é para a gente se ouvir, se escutar. E foi pensando nisso também que a gente propõe esse itinerário formativo e também propõe um trabalho final, né? Eu vou projetar aqui a tela para a gente poder ver. Na verdade, eu vou projetar aqui a plataforma, né? Então, todo mundo tem acesso à plataforma, né? A gente está lá no último módulo, na última etapa do curso, e nele tem explicando sobre a roda de conversa, né? A Carmen que construiu essa proposta para a gente, e também tem orientações para o trabalho final, né? Desde que a gente pensou o curso, a gente pensou que ele seria um instrumento formativo, né, onde a gente refletisse sobre a proteção, e um instrumento para a gente transformar a nossa realidade, poder levar esse tema tão importante, como a gente viu aí nos encontros passados, para os coletivos, para os territórios, para as juventudes que a gente acompanha e trabalha. E aí, a proposta da gente ter um trabalho final não é somente 100% para a gente avaliar de forma alguma, né? O trabalho final é um estímulo para que a gente compartilhe e transmita e ajude e dialogue sobre os saberes que a gente foi obtendo dentro desse itinerário formativo, né? Então, não é só um instrumento avaliativo, mas um instrumento da gente compartilhar os nossos saberes, né? E é esse o movimento que a roda de conversa também quer nos estimular, assim. Então, a gente coloca como um trabalho final, como uma proposta pedagógica de encerrar esse curso, a aplicação da roda de conversa.
Então, vocês estão recebendo, né? A roda está chegando na casa de vocês. Eu acredito que aqui a maioria já recebeu, né? Só Socorro que ainda não chegou, mas a gente está acompanhando, né? Está vendo que vocês estão recebendo e ela vai chegar. Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Se não chegar e voltar, a gente vai reenviar de novo. Então, fiquem tranquilos que a roda vai chegar. E aí, a ideia é que a gente utilize desse instrumento que está chegando nas nossas casas, né, uma publicação bastante atual, feito por várias mãos. O Edinaldo ainda não recebeu, mas vai chegar, Edinaldo. Hoje, aqui em João Pessoa, está meio difícil o correio mesmo, mas hoje a gente recebeu uma encomenda que o caseiro tinha enviado, então acho que já tu recebe a tua roda também aí. Robson foi enviado na mesma data. Isso, exato, foi enviado na mesma data. Então a gente também está lidando com um pouco da alta demanda nos correios, né? Mas a gente tem um material, então, produzido por várias mãos, né, por várias pessoas. A ideia é que a gente utilize esse material, mas como a Miriam e a Carmen bem disseram, a gente sempre precisa adaptar o instrumento, a roda, o material para o contexto que a gente está aplicando, né? Então, a ideia não é que a gente só reproduza uma roda de conversa, né? Mas que a gente veja o público, veja com quem que a gente está fazendo esse movimento, o que a gente às vezes tem que mudar, se precisa adaptar alguma linguagem, alguma música, algum material. Então, é sempre importante para a gente, quando for aplicar a roda de conversa, a gente ler e adaptar ela conforme a realidade daquele grupo que a gente vai facilitar essa roda. Então, isso é uma questão muito importante. Aí, para a gente obter, né, depois um registro dessa roda, a gente está oferecendo aqui 2 caminhos. Então, vocês vão escolher o público, né, que vocês vão aplicar essa roda, vão lá, vão aplicar. E aí, a gente tem aqui 2 formulários, né, para o registro da roda de conversa. Por quê? Porque é sempre importante a gente registrar, né? Registrar aquilo que vai sendo falado, aquilo que vai se tornando mais evidente, ou aquilo que vai aparecendo, né? Diante da nossa facilitação e também da fala dos sujeitos, das sujeitas que a gente for escutando nesse caminho. E aí a gente tem 2 formulários. Um formulário é um formulário do registro da roda de conversa, e aí quem preenche é a pessoa que facilitou as rodas, ou seja, né, vocês. E aqui tem algumas questõezinhas só para a gente registrar e relatar como foi essa roda de conversa. Então, é um material, um formulário super simples, né, para a gente poder relatar quantos participantes, quais os temas que foram aparecendo, quais as ressonâncias, aquilo que vai aparecendo com mais frequência. Então, é um relato da roda de conversa. O outro formulário, esse segundo, é um formulário para a gente saber quem participou da roda de conversa. Então, o perfil desses participantes. Se eu apliquei na escola, então, provavelmente vai ser de jovens ou adolescentes, de tal idade a tal idade. Então, a gente também quer marcar e registrar o perfil desses participantes. Também é um formulário super simples, para a gente não ter muito trabalho, e esse formulário é preenchido para as pessoas, pelas pessoas que participam da roda. Ou seja, a gente vai pegar e vai mandar esse link para as pessoas. Então, terminou a roda, né? Todo mundo falou, a gente já encerrou, a gente manda esse link para as pessoas que facilitaram, né? A gente pode até fazer um QR Code para ficar mais fácil, como todo mundo
a maioria das pessoas tem celular, vai lá, e é um formulário para a gente saber de fato o perfil. Então, os passos que a gente sugere, né, para que seja feita essa aplicação é realizar a roda no grupo, na comunidade, no território, no lugar que vocês estão aí pensando. A pessoa facilitadora vai preencher o registro da roda e ela também vai compartilhar o link desse formulário do perfil para os participantes de cada roda de conversa. A gente, no começo do curso, tinha pensado um prazo, né, que seria do dia 23/12, o prazo final para a aplicação dessas rodas, mas como a gente também está tendo a demora para chegar a essas rodas, a gente vai colocar esse prazo para o dia 30 de janeiro. Tá? Então, a gente vai ter um tempo aí bem extenso para a gente fazer essas aplicações. Tá? Então, o prazo dia 30 de janeiro para vocês fazerem a aplicação e registrarem por meio desses 2 formulários, a aplicação das rodas de conversa. Então, esse é o nosso trabalho final, né? A aplicação e o registro. Pode falar, Thiago. Então, a gente vai encaminhar só esses 2 formulários, como a gente foi falar de registro, outro formato, ou escrito, ou uma gravação, para esse momento, para esse trabalho, não. Então, só os formulários já são necessários, a gente precisa anexar mais algum outro material para comprovar a atividade realizada. No formulário do registro das rodas, a gente tem um espaço para anexar fotos e vídeos. Eu não cheguei a abrir, beleza. Isso, bom, foi um bom lembrete. Então, no formulário do registro, a gente tem, além do registro escrito, né, data, hora, o público, a gente tem um lugar para a gente anexar as fotos e os vídeos que vocês forem fazendo desse momento. Então, isso é importante também para a gente ter nesse registro. Mais alguém? Alguma dúvida? Carmen, eu esqueci alguma coisa? Oi, Robson. Olá. Gostaria de saber as demais atividades. Eu acho que eu falei com você pelo WhatsApp. Eu estou aqui de Belém do Pará, onde está acontecendo a COP. Eu estava na Cúpula das Infâncias, né? Tanto na metodologia quanto na aplicação. É uma correria. As demais atividades que eu ainda não concluí, eu posso também estar concluindo ou já terminou o prazo de concluir? Você pode concluir até o dia 30 de janeiro, Patrícia. Obrigada. Muito obrigada. Isso. Então, a gente também vai ter esse tempo para ir vendo o material, aquilo que provavelmente a gente perdeu ou não assistiu. Uhum. O Robson, você está lembrado da rede também, né? A gente pensou o relatório, gente, para poder facilitar o registro, né? O formulário é mais para registrar, porque às vezes, como fazer um relatório? Então, aí a gente colocou ele no formulário, porque às vezes um é só marcar, né? E o outro é da gente fazer um registro do que foi a conversa, do que foi a roda, né? Se a gente estiver coordenando a roda, é bom a gente pedir alguém que ajude a gente no registro, né? Porque você não dá conta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, alguém que pode ajudar, mas aí você orienta a pessoa que vai registrar. Por que a gente está coletando isso? Para a gente ir acumulando também, não só para nós do Cajueiro, mas para saber, assim, aonde foi aplicada essas rodas, né? Olha, eu estou num grupo e gostaria de aplicar a sequência de rodas com o grupo, mas eu quero alterar, eu quero usar essa dinâmica, eu quero trocar aqui, eu quero fazer uma coisa ao ar livre, eu quero... Então, a gente vai fazendo as mudanças conforme onde a gente vai aplicar, né? Lembrando assim,
tem algumas dinâmicas que ajudam o grupo a falar, tem algumas que às vezes a gente começa e o grupo não fala, porque às vezes a gente não movimentou o grupo, essa questão toda, né? Então, você pode, vou dizer para vocês, aqui no Distrito Federal, no Sol Nascente, eles aplicaram, logo depois da pandemia, 60 rodas de conversa com o mesmo grupo, e eles continuam fazendo roda de conversa a cada 15 dias. Dessa experiência, que começou com as rodas das mulheres, eles estão agora num coletivo de mulheres e já registrou a Associação das Mulheres, que tem feito sede, que está atendendo uma das maiores favelas que a gente tem aqui, dizem que é uma das maiores favelas do Brasil, que é essa aqui do Distrito Federal, que é chamado Sol Nascente. Então, para dizer assim, olha, o esforço nosso não será em vão, nesse sentido da gente escutar, da gente registrar, da gente fazendo um esforço de aproximar. Dá para realizar as 5 rodas com o mesmo grupo? Dá para realizar uma roda com cada grupo? Claro, né? Às vezes você escolhe uma roda que aquele grupo vai ter mais atenção, né? Agora mesmo eu fui para Santa Catarina, e o grupo queria discutir sobre as questões climáticas, né? E aí eu peguei a roda de conversa que vai ser publicada agora, e a gente trabalhou com o grupo. No final, a gente trabalhou 2 rodas, porque eles queriam discutir isso, a questão climática. Então, eu não discuti as outras rotas, eu discuti aqui, o grupo queria discutir, tinha proposto de discutir. E é muito interessante porque, por exemplo, a gente discutiu uma sobre racismo ambiental, e a maioria do grupo não sabia, nunca tinha visto falar da expressão. Então, o grupo que estava, as pessoas que estavam coordenando a roda sacaram isso rápido, porque o grupo saía do assunto muito logo, ia para outra temática, e aí eles pararam para dizer o que era o tema, e aí eles voltaram, e era a temática que eles estavam com interesse de discutir, que era toda essa questão da crise climática, que aí para o Sul ela está muito mais aflorada, né? Depois do que aconteceu com Porto Alegre e da região ali, agora nessa região do Paraná. Então, tem acontecido muitas situações no Sul que têm movido as pessoas até mais do que dos outros lugares, claro, não, né, por causa dessas catástrofes. Então, eu acho que é importante a gente ficar atento a isso. Qual é o tema que esse grupo tem interesse de discutir? Né, desses que estão aí propostos, mas eu preciso adaptar isso, isso e isso. Aí eu adapto para poder facilitar a conversa. William, a gente propõe que vocês apliquem uma das rodas que estão ali nesse material que vocês estão recebendo. E aí, como a Carmen falou, né, pensar na temática que vai rodeando sobre a proteção, aquilo que se encaixa mesmo com o público que você está trabalhando, está fazendo a aplicação da roda. Então, eu acho que é isso, né? A gente quer fazer girar o saber, né? Essa ciranda, a gente vai encerrando esse caminho informativo, mas ampliando com outro público, com as pessoas que a gente acompanha. Eu queria dar só um aviso antes da gente encerrar, e aí também um aviso que é super importante, que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem feito até hoje, até esse momento. Em paralelo com o curso sobre proteção, a gente está fazendo um curso que também se encerra amanhã, para conselheiros tutelares, né? Então, acho que tem pessoas aqui que estão fazendo também o curso. O curso está se encerrando amanhã, a gente conseguiu juntar aí 72 pessoas, conselheiros tutelares, conselheiros de direito, pessoas que estão envolvidas com o sistema de garantia de direitos, né, da criança e do adolescente e dos jovens. E aí, a gente, como uma ação que a gente tem sonhado a partir desse curso,
a gente está com uma proposta de construir uma rede de conselheiros, né? Uma rede de conselheiros tutelares, mas também uma rede de conselheiros de direitos, daquelas pessoas que estão envolvidas nessa atuação, nessa reflexão sobre a garantia de direitos para adolescentes, crianças e jovens. Então, a gente queria convidar vocês também. A gente está formando essa rede, né? A ideia é que seja uma rede para compartilhar, né? Compartilhar as angústias, aquilo que a gente tem vivido, né? Enquanto pessoas que estão nesses espaços, mas também uma rede de uma formação permanente, assim. Então, a gente está encerrando esse curso, é um curso inicial para conselheiros tutelares, e a ideia é que a gente faça um caminho até uma formação continuada também, né? Então, é uma rede que a gente está sonhando junto, né? E eu acho que a gente está num tempo que a gente precisa se unir, né? Que a gente precisa se amparar, se formar junto, construir narrativa sobre a nossa atuação, né? Porque senão, né, outras pessoas que às vezes nem pensam nos direitos das crianças, dos adolescentes e jovens constroem, né? E a gente sabe que a narrativa deles vai para outro lado. Então, a gente quer convidar vocês, né? É uma rede que está se iniciando, que a gente está ainda construindo, mas que já está sendo sonhada e também quer ajudar vocês nesse caminho, né? Quer ajudar a gente nesse caminho. Tiago, pode falar. Para participar dessa rede, a gente vai ter a gente se inscrever, vai ter uma divulgação, tu vai entrar em contato com as pessoas que têm interesse, como que vai funcionar, porque justamente aqui na minha região, nós estávamos, no meu município, nós estávamos com eleições suplementares para conselheiros tutelares, né, planificada só em 2027. Então, a gente teve várias discussões, roda com o Conselho de Direitos, com a comissão, né, especial eleitoral, com a própria comunidade sobre essa questão, tanto que era para ser prevista para o dia 9 de novembro aqui, foram canceladas por assuntos que às vezes esbarram nessas questões, né, de pessoas que querem ser conselheiro, formação, idoneidade moral, esses requisitos que são previstos, né, tanto no ECA quanto nas leis municipais, essa discussão, e o que envolve também as ações, até para a gente pensar até em nível federal, algumas questões que eu vejo que são comuns de vários locais, assim, ser bem legal essa rede, assim, ampla. Uhum. O Tiago, a gente está agora na fase de coletar as ideias, né? Como seria essa rede? Estamos convidando pessoas que estão vinculadas que estão trabalhando com conselheiros de direito, com conselheiros tutelares, convidando esse grupo para esse grupo ir dando as sugestões. Então, se aqui a gente tiver ideias, olha, eu acho que a rede devia ser assim, assim, funcionar desse jeito, né? Tem várias sugestões até agora que nada está fechado ainda, que é um encontro uma vez por mês, ter pessoas para poder dar um apoio, profissionais para dar apoio, né? Tem todo o sistema dos conselheiros tutelares, né, como apoiar, como assessorar nesses sistemas, mas também a gente pensou, assim, inicialmente, pensar junto conselheiros tutelares e de direito, e pouco a pouco a gente ir amadurecendo, o grupo mesmo ir amadurecendo e dizer assim, não, a gente vai ter uma rede de tutelares, de conselheiros tutelares, uma rede de conselheiros de direito. Esses conselheiros de direito, da onde? Aí isso tudo é o caminho que a gente está trilhando, né? A ideia é trilhar, escutar e compor. Não, então existe pensado, por exemplo, a partir da própria plataforma que a gente tem, que a gente poderia ir subsidiando com material, com trocando material entre a gente que está na rede, mas também, assim, apoio, igual a gente tem usado nos cursos dos grupos de WhatsApp, porque às vezes é uma situação que o grupo, alguém quer dizer, né, de alguma coisa,
Então, ainda não tem nada, vai dizer, é assim a rede. A gente está conversando com vários grupos, pessoas, para ir perguntando, porque a gente, tanto no Conselheiro de Direito como nos conselheiros tutelares, o pessoal diz assim, a gente está muito sozinho, a gente está muito abandonado, a gente precisa de apoio. E aí, o Tiago, que está de São Paulo, que está colaborando como animador e facilitador do curso, ele falou, quem sabe a gente pensa isso, de conselheiros, né? E eu acho que a gente teria que ir pensando, não só nós, mas pensando, por exemplo, a Defensoria Pública, não deveria estar apoiando e junto, que universidades que a gente consegue trazer? Aqui a gente traz a Universidade Federal de Goiás, mas que outras universidades a gente, às vezes, consegue por gente que a gente tem de contato, mas percebe que tem uma coisa aberta, nós não estamos, aceitamos uma ideia e estamos provocando vocês também a dizer, olha, não dá para a gente ficar sozinho nesse mundo, não. Vamos juntar? Então, A gente estou à disposição aí, já quero participar dessa rede. Perfeito. Legal. A gente já tem um grupo de WhatsApp, a gente pode mandar para vocês ali no grupo, para a gente, de fato, fortalecendo esse caminho, né? A gente não andar só. Gente, é isso. Rapidinho, Oi, aqui em Patrícia, pode Belém, falar. na Universidade Federal do Pará, tem um projeto social, da Núcleo Social, que é o PIA. Eu posso estar falando com a professora de lá, que também foi uma que organizaram a Cúpula das Infâncias, então, para estar participando, colaborando também. Legal. Acho que a professora Amanda, esse projeto também a gente está participando, trocando ideias, ver a realidade daqui da região de Belém, que somos mais ilhas, né, várias ilhas, e do norte também. Posso estar passando esse contato e também me proponho a participar também dessa rede. Gratidão. Coisa boa, coisa boa. Gente, dando nosso horário, essa é a nossa última aula, eu queria agradecer imensamente vocês por toparem fazer esse caminho com a gente, pela confiança e também pela disponibilidade de vocês. E eu acho que é mesmo um sentimento de gratidão por cada um, cada partilha, cada momento, né? Desculpem qualquer coisa, né? A gente às vezes fica muito incisivo para vocês acompanharem, mas é porque a gente quer, de fato, que essa proposta, né, ajude vocês